Bom, pessoal, eu vou explicar aqui, vou dar alguns exemplos sobre expressões numéricas para que vocês possam resolver a atividade de vocês. Então veja só, o que é uma expressão numérica? Uma expressão numérica nada mais é do que o conjunto de operações, tá certo? Quando eu tenho duas ou mais operações, eu tenho uma expressão numérica. E para resolver uma expressão numérica, eu devo seguir essa ordem que eu coloquei aqui no canto superior esquerdo, tá certo? Então veja só, em uma expressão numérica, você resolve primeiro operações que estiverem entre parênteses. Depois, você resolve operações com expoentes, que é potência e raiz, potenciação e radiciação. Porém, operações com expoentes ainda não vai estar na nossa atividade, tá certo? Vai ficar para a próxima. Depois que eu resolver parênteses e operações com expoentes, eu vou resolver multiplicações e divisões, tá certo? Aqui, veja só, multiplicação e divisão não tem uma ordem de preferência. Você resolve quem vier primeiro, tá certo? Então, se aparecer multiplicação e divisão, quem vier primeiro na sua expressão numérica, você resolve. A mesma coisa com adição e subtração. Para quem quer decorar esses passos, eu coloquei aqui uma sigla, né? Você pode decorar essa palavrinha, essa sigla, PENDAS, que quer dizer a mesma coisa. Veja só, o P para parêntese, o E para expoentes, multiplicação e divisão, note que eu coloquei da mesma cor, porque aqui é quem aparecer primeiro na expressão numérica você resolve. Adição e subtração da mesma forma, tá certo? Então, para começar, eu coloquei uma expressão numérica bem simples, que tem apenas duas operações, que é a seguinte, 7 mais 5 vezes 4. Apesar de eu ler 7 mais 5 vezes 4, não é assim que se resolve. A gente vai ter que seguir essa ordem aqui. Ó. Então, veja, eu tenho multiplicação e soma. Segundo a minha ordem, a multiplicação você resolve primeiro. Então, o que é que eu faço com a soma? Eu repito. Repetir aqui o 7 com a soma e vou multiplicar primeiro. 5 vezes 4, 20. E depois eu somo. Né? Já que restou só uma operação, 7 mais 20, 27. E 27 é o resultado dessa expressão numérica. Vamos para a próxima. Nessa próxima expressão aqui, eu já coloquei mais operações. Então, veja só, eu tenho uma soma, uma divisão e uma subtração. Segundo a minha ordem, eu resolvo a multiplicação primeiro. Perdão, a divisão primeiro. Eu tenho uma soma, uma divisão e uma subtração. Segundo a minha ordem, eu realizo a divisão primeiro. O que é que eu faço com a soma? Eu vou repetir. Repito a soma. Realizo a minha divisão, que é o que eu devo fazer primeiro. 20 dividido para 5 é 4. E vou repetir também aqui a minha subtração. Então, veja só tenho soma e subtração. Segundo a minha ordem aqui, adição e subtração, você pode fazer qualquer uma. Ou seja, aqui vier primeiro. Então, nesse caso aqui, a soma vem primeiro, você faz a soma primeiro. Tá certo? Então, 12 mais 4 dá 16. 16 menos 9 dá igual a 7. Próximo exemplo aí. Ó. Nesse próximo exemplo, note que eu já coloquei parênteses. Então, segundo a minha ordem, eu devo resolver os parênteses primeiro. Então, eu tenho duas operações aqui dentro desse parêntese. Perceba, as operações que estão fora do parêntese, eu vou apenas repetir, tá certo? Seja lá quem elas for. No caso aqui é uma divisão. Repetir a divisão e agora eu vou resolver as operações que estão dentro do parênteses. É que eu tenho a multiplicação e a soma. Segundo a minha ordem, multiplicação vem primeiro, porque a multiplicação tem uma ordem maior. Então, 2 vezes 4 dá 8, mas antes eu vou repetir aqui minha soma, tá certo? Repito a soma, 2 vezes 4, 8. Note que eu ainda continuei aqui ó, com parênteses, porque não terminei de resolver todas as operações que estavam dentro dele. Resolvi só a multiplicação, sobrou uma soma. Então, eu vou repetir novamente a minha divisão e vou resolver o parêntese. 4 mais 8, 12. E 24 dividido para 12 dá igual a 2.
Coloquei mais uma expressão aqui, eu deixei os mesmos números, só mudei a posição do parêntese. E a minha ordem manda eu resolver o parêntese primeiro. Então, veja só, vou repetir a divisão. Vou resolver o parêntese, 4 mais 2, 6. E vou repetir a multiplicação. Foi que sobrou? Divisão e multiplicação. Note que em multiplicação e divisão eu não tenho ordem de preferência, posso resolver quem vier primeiro, tá certo? Então, quem vem primeiro é a divisão, então eu faço a divisão primeiro. 24 dividido para 6 dá igual a 4. E vou repetir aqui a multiplicação, vai ficar 4 vezes 4, 16. Nesse exemplo aqui, eu deixei os mesmos números e mudei novamente a posição do parênteses. Então, primeiro que eu devo fazer, as operações entre parênteses. Então, vamos lá. Eu tenho uma divisão e uma soma. Quem é que faz primeiro? Divisão faz primeiro, tá certo? Então, 24 dividido para 4 dá igual a 6. Vou repetir a soma, mais 2, e vou repetir a multiplicação, que é a operação que está fora. Note que eu ainda tenho um parêntese. Eu vou resolver a primeira operação que está nesse parêntese. Então, 6 mais 2 dá 8. E 8 vezes 4 dá igual a 32, tá certo? Então, com esses exemplos, eu creio que seja possível que vocês resolvam todas as atividades que eu vou passar para vocês, tá certo?